Pessoal, já dei o start na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Deixa eu compartilhar aqui antes disso, né, eu vou passar aqui o material, né, promocional do Senai sobre, né, é sempre bom a gente fazer a reflexão como que a gente, né, deve se comportar aí no ambiente virtual, né? Essa tendência aí que não é mais nova, né? É a tendência atual aí. Deixa eu só incluir o som aqui. Daqui a pouco a gente volta à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu compartilhar logo aqui a tela. Aí eu estava vendo aqui, né? A gente já falou aqui, fez a introdução, falou do fórum, né? A aula passada foi a atividade um, tá? Eu coloquei como parte um, mas eu acredito que ela só tem uma parte. Eu estava dando uma olhada aqui, tá? E daí a nossa próxima atividade é a 3. Essa UC ela foi projetada com mais atividades, por isso que eu tinha colocado ali parte um, mas agora eu lembrei que a parte 2 ela não tá mais, pelo menos para vocês nessa turma, ela foi retirada e só ficou a atividade 3, tá? Então vamos usar ela aqui. Na última aula a gente fez até foi o esquema aqui, né? Mostrei para vocês como vocês poderiam fazer ele. Agora eu estou vendo que o material extra não está aqui, está faltando ele. Esse material extra ele vai estar até o final dessa aula, tá, pessoal? É, E daí, para essa aula de hoje, eu acredito que ela é uma das mais importantes, pelo menos aqui em instalação predial, porque ela fala sobre laudos. Cadê? Atividade. Aqui ela tá como 2, né? Mas é a 3. Acredito que o pessoal só mudou o nome aqui. Então vamos baixar aqui a planta. Eu tô achando que foi a do laudo que foi suprimida. Uma pena, viu? O laudo é muito. Essa do laudo é muito interessante. Deixa eu já. Tem a SAP, planta baixa antiga e a folha de resposta. Então ela está com uma atividade 2.
Vamos lá, vamos olhar aqui o que que é. Ah, entendi. É isso mesmo. É o do laudo. Essa é a planta baixa aqui da casa da cliente, né, da Tânia. E esse aqui é o modelo de relatório. Então, beleza. Agora eu vou mostrar uns modelos de relatório que pode dar ideia para vocês. E aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Daí, ó, eu guardei essa pasta aqui, ó, que tem vários modelos aqui que vocês podem se espelhar. Cada um desses aqui, eles foram feitos, né? Eles não são só para exercício, né? Eles realmente foram um serviço que foi aplicado para concessionária de energia, tá? Tem um aqui que é proposta de honorário. Eu acho interessante vocês saber como é que faz uma proposta de honorário para o juiz, tá? Daí eu vou fornecer também esse material para vocês. E aí, como hoje eu eu tô com uma janela agora no segundo horário, porque eu dou aula de NR10 e de CEP, tá? Aí a turma finalizou. E no último horário eu tô com a virada de módulo de uma turma lá de Catalão. Então eu vou ter tempo para cobrar aqui para o monitor e ele vai me ajudar aqui. Então já essa aula já depois que a gente finalizar aqui já vou subir ela, já vou renderizar, subir e já colocar esse material extra aqui para vocês, que ele é extremamente interessante para vocês aqui. Então beleza. Eu vou até colocar a planta baixa aqui da casa da Tânia junto com o descritivo aqui, que aí a gente vai lendo e vai fazendo algumas observações. Então, essa atividade aqui está listada ali como 2, mas ela é a 3 mesmo. Foi o que eu imaginei. Tânia morava numa pequena casa antiga, então é uma casa, né? Me parece com um quarto, né? Quarto, que poderia ser um quarto, mas eu tô achando que isso aqui é um banheiro. Tá dizendo que é a casa, né? Um quarto. Isso aqui deve ser a sala aqui, a copa cozinha. Tô chutando, viu? Eu tô achando que isso aqui é a frente. Tá vendo que tem uma caixa aqui? É... Já viram aquelas casas ali de Trindade? Ou então quando você passa ali na rua Bernardo Saião aqui em Goiânia, você tem umas casas que elas ficam na porta da rua, ou seja, essa parte aqui de cima já é a calçada. Já morei até numa casa desse tipo. Devo dizer que é extremamente desconfortável esse tipo de casa. Casinha pequena, né? Beleza. Então, Dona Tânia morava em uma pequena casa antiga, realmente, né? Um quarto. Isso aqui deve ser o banheiro, ó, ainda mais, tá vendo esse ponto de. Deixa eu aumentar aqui, que aí vai ficar mais interessante pra gente ir. Tá vendo Isso daqui é o característico de um ponto de chuveiro. Geralmente, quando eles colocam um triângulo todo achurado, né? Pintado, né? O pessoal chama de achurado. Ele tá a 2,20 m do piso, né? Do nível do piso. Então é uma tomada alta mesmo. Isso aqui, então, provavelmente aqui é o banheiro, né? Aqui deve ser a sala, aqui é o quarto e aqui é a copa cozinha, né? Então essa aqui é a porta da frente e a porta de trás. Casinha bem pequena mesmo, né? Antiga, onde constantemente aconteciam problemas na instalação elétrica. Aí pra você ver, uma casa pequena dessa, ela tem muito pouca carga. Vocês estão vendo um monte de tomada aqui, né? Mas não sei se vocês perceberam, vocês estão vendo só um número aqui, ó. Esse número um aqui, inclusive, isso aqui não é uma boa prática de projeto.
Uma boa prática de projeto para essa nomenclatura aqui, ó, seria, né? Seria você, deixa eu diminuir a pena aqui, ó. Geralmente luminária a gente escreve assim, ó. A gente faz uma circunferência, né? Divide desse jeito que tá aí mesmo. Aqui você põe a potência. Tô chutando aqui, sei lá, 100 volt-ampere. Volt-ampere é a potência aparente. Lembra lá de eletricidade? O triângulo das potências, quando a gente fala de potência alternada, né, de circuito de tensão e corrente alternada, nós temos a potência aparente, que é o S, né, que a unidade de medida é volt-ampere, tá? Nós temos a potência, que a unidade de medida é o watt, e nós temos a potência reativa, a letra Q, né, que a unidade de medida é o volt-ampere reativo. Só refrescando a memória de vocês, aí lembra que a fórmula da potência é a tensão multiplicado pela corrente, ou seja, a potência é watts, a tensão é volt e a corrente, a unidade de medida é o ampere. Então, 1 watt é igual a 1 volt vezes ampere, né? Então, essa foi uma ideia que o pessoal da engenharia, né, o pessoal da técnica, tiveram para diferenciar a potência total, que é chamada de aparente, a potência que realiza trabalho e a potência que é consumida, né? Eu não posso dizer que ela é desperdiçada, ela é consumida e geralmente ela vira campo magnético. É por isso que eu consigo pegar a energia, né, gerar potencial elétrico lá na geradora de energia e esse potencial chegar aqui em Goiânia, né, na casa de vocês, né, na indústria, em qualquer lugar que é alimentado. Porque há um consumo de potência reativa, que chamam de potência reativa, para não ficar a mesma unidade de medida, então eles resolveram fazer essa mudança. Aí, geralmente, depois, quando a gente chegar lá na última UC desse módulo, de projetos elétricos prediais, eu vou ensinar para vocês um algoritmo, tá? É um método para você estimar a carga de uma residência, tá? Aí, geralmente, uma boa prática de projeto é nessa parte de cima você colocar a potência daquela luminária que você está instalando geralmente em um dos lados você coloca o número do circuito. Se eu coloquei aqui 1, quer dizer que existe o disjuntor 1 ou monofásico. Se for uma casa, geralmente é monofásico, tá? Ainda mais aqui, Equatorial Distribuição Goiás, que a gente tem a tensão monofásica de 220, tá? A tensão de linha, que é a tensão bifásica, aí você sempre pega o monofásico, multiplica por raiz quadrada de 3, dá 380. Então, a tensão bifásica, ou seja, de duas fases, é 380 aqui, e três fases, aí você pega a tensão bifásica, multiplica por raiz quadrada de 3, que vai dar aproximadamente 660 volts. Então, a tensão trifásica Goiás é 660 volts. Não é igual muita gente fala que é 380. Ela é só 380, onde a tensão monofásica é 110. Aí sim é 380. E na verdade não é nem 110, é 127. Você pega 127, multiplica o raiz quadrada de 3, dá 220. Então, o bifásico em locais onde é 110 monofásico, ele é 220. Geralmente nessas regiões, os projetos, por exemplo, tem muita residência que ela é bifásica, por quê? Porque o monofásico é 110, né? Duas fases dá 220. Inclusive, se você utilizar um circuito no 220, o cabeamento, o disjuntor e a corrente no circuito geralmente é praticamente a metade da corrente do 110, né? Parece loucura, né? É que se a gente for pensar em termos de potência elétrica, vocês estão vendo que a tensão e a corrente estão multiplicando. E lembra que eu falei lá em eletricidade, quando duas variáveis multiplicam, quer dizer que as duas são inversamente proporcionais, ou seja, quando eu tenho uma tensão maior, que no caso é 220, a corrente vai ser menor para uma mesma potência.
Agora, se eu diminuo a tensão, né, para 110, por exemplo, ou 127 volts, essa corrente ela vai ter que dobrar praticamente para ficar na mesma potência. Aí por isso que em locais onde é 110 ou 127 volts, né, o monofásico, muitas casas, né, elas são bifásicas, né? Porque aí você vai economizar mais em cabeamento, vai economizar em circuito de proteção, tá? E também o, é, a, prote, a bitola vai ser muito menor, a capacidade de corrente é bem menor. Isso para potência, tá? E quando eu falo de uma máquina elétrica, aí o jogo muda. Aí numa máquina elétrica, aí que eles chamam de impedância, né? Porque tem indutor, tem capacitor. Aí já numa máquina elétrica, para o projeto dela, né? A tensão e a corrente são diretamente proporcionais, tá? Mas quando a gente fala de potência, elas são inversamente proporcionais. Beleza. Então, ó, tem muitos problemas em a casa da dona Tânia, ó. Tem curto-circuito, né? Isso já aconteceu nas casas que eu morei alugada aí com a minha mãe, todos esses anos antes, né, de eu me casar. Moço, isso acontecia direto. Inclusive, eu morei por muito tempo numa casa em que a gente usava duas, não sei se já aconteceu com vocês aí. A gente utilizava toda vez quando o pessoal ia banhar, né? Até quem vinha aqui lá do Tocantins para casa da minha mãe já entregava duas toalhas. Uma era para você se enxugar e a outra para você desligar o chuveiro porque dava choque, tá? O sistema de aterramento era horrível. Só para vocês terem uma ideia, o cabeamento que subia na parede, ele não estava dentro de um eletroduto. Eu vou falar logo, eu acho que quando é residencial, pessoal, é complicado, por quê? Porque a concessionária de energia, para circuitos residenciais, né, você não precisa aprovar o projeto na concessionária. Quando eu falo não precisa aprovar, não quer dizer que não precisa de projeto. Aí tem muita gente que fala, tem a coragem de falar que não, quando é residência não precisa de projeto. Ela precisa sim. Todo sistema elétrico, ele precisa de um projeto, ou seja, precisa você calcular, dimensionar. Agora, ele não é obrigado, tá? Aí tem uma diferença. Necessidade de projeto sempre há, mas você não vai ser obrigado a aprovar na concessionária. Agora, uma loja, né? Aí tem um critério que a gente utiliza, depois eu ensino para vocês. Mas dependendo da quantidade de carga, geralmente uma loja, né, uma loja grande e indústria, você precisa aprovar o projeto elétrico, tá, na concessionária local para poder pedir a inspeção para pôr o medidor de energia, tá? Já numa residência, não, você tem um número 0800 da concessionária que você liga e você fala, olha, eu tenho uma casa no endereço tal, rua tal, CEP tal, né? Você dá todas as características. Eu preciso de uma medição de energia. Simplesmente eles vão lá e levam. Inclusive, você pode até falar, eu quero que essa casa seja monofásica, eu quero que ela seja bifásica ou trifásica. Também já morei numa residência, né, comum, que ela tinha duas fases. Também já morei numa que tinha três, né? Geralmente o pessoal faz isso porque o serviço medido é o seguinte, por exemplo, se você vamos supor que você viaja e você desliga tudo, inclusive até a geladeira. Eu tenho primos que faz isso. Às vezes eles vão passar muito tempo no Tocantins, né? Aí eles limpam a geladeira, tira tudo, consome tudo e aí deixa tudo desligado. Você vai pagar uma conta de energia. Tem chama, esse termo, ele é até oriundo lá da época da telefonia fixa, que chama de serviço medido. Então, existe um serviço mínimo que a concessionária de energia cobra para poder manter aquele medidor de energia na sua residência.
Lembrando que ele é é método comodato. O que que é o comodato? Comodato é igual, por exemplo, você assina um, sei lá, a NET, né, que é a Claro hoje, né? Você assina um serviço da Claro, eles vão levar um roteador, né, um de internet aí, vão levar um roteador na sua casa e daí você vai ficar com ele até você cessar o serviço. Esse que é o chamado comodato. Então você pega e devolve, né? Faz a agendamento da visita e você devolve os aparelhos para a concessionária. Então, energia é o mesmo jeito. Mas é aquela história, né? Quem que vai ser o louco de falar, não, agora eu não quero mais energia? Mesmo se você for colocar a sua casa para energia solar, né? Você vai ficar de noite no escuro? Ah, vou usar bateria. Bateria, pessoal, ainda é muito caro, viu? É muito caro e não é tão eficiente, tá? Quanto deveria, né, ser, tá? Ah, mas tem sistema lá do Elon Musk que é muito eficiente, tem uma caixa lá. Beleza, o dele é eficiente, mas o que temos para hoje aqui no Brasil infelizmente não é essa Coca-Cola toda, não é muito eficiente. Então, no máximo, você vai utilizar ele híbrido, né? Você utiliza no sistema on-grid, né? Você pode utilizar na sua residência, ou no sistema off-grid, né? Eu conheço clientes, né, que ele tem a energia da rede, né? E parte da residência dele, ele tem um sistema ali que ele utiliza, por exemplo, eu tenho clientes que têm lojas, né? Aí, por exemplo, aí como a loja fica aberta no horário comercial, em Goiânia atualmente está fazendo muito calor, o que que eles fazem? O ar-condicionado é todo ligado na energia solar. Aí tem até aquele inversor da ABB, não sei se vocês conhecem essa marca, é uma marca muito famosa, muito tradicional de transformadores tudo que vocês imaginar. Inversor de frequência, inversor de frequência, caso vocês ainda não se acostumaram com esse termo, não sabem ainda para que serve, ele tradicionalmente é utilizado para controlar a velocidade de motores. Por exemplo, estação de tratamento de água são utilizados inversores de frequência para aumentar ou diminuir o recalque da bomba d'água, né? Ou seja, a pressão em sistema de distribuição de água aí. E no sistema solar, nós utilizamos o inversor de frequência para ele simular a rede elétrica. Uma placa solar, caso vocês não saibam ainda, né? É importante a gente comentar desses assuntos novos aí, principalmente a gente que depende da área da elétrica, né? Ela cria, né, o potencial elétrico e a corrente elétrica em tensão e corrente contínua. Daí, por exemplo, eu trabalho com isso, né? A gente, por exemplo, poço artesiano de fazenda. O que que a gente faz? Ou poço artesiano, né, de residências aí. Nós já fornecemos um motor de corrente contínua. E aí é mais cômodo, porque aí eu não preciso de um inversor para fazer, né, essa conversão. Inclusive, tem alguns modelos de placa que já vem com inversor embutido, já vem um produto completo ali, inclusive um quadro para bomba, né, para poço artesiano, com sensor de nível e tudo. Mas se você quer ligar os seus equipamentos da sua casa numa placa solar, você vai precisar do inversor de frequência, porque ele vai fazer o quê? Ele vai transformar a tensão contínua da placa solar em tensão alternada, ele vai simular a tensão da rede, a frequência da rede 60 Hz e vai fornecer energia para sua casa. Beleza. Então, ó, está acontecendo curto, lâmpadas que queimavam constantemente, ela percebia quedas de tensão que ele está falando é diminuição da tensão. Por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, sabe aquelas TV antigas de tubo? Não sei quem de vocês já teve, né? Eu já tive uma. Na verdade, teve várias lá, minha mãe tinha muitas. E daí, essa TV de tubo, por exemplo, se você tivesse com ela ligada e ligasse o chuveiro, ela dava uma diminuída na luz dela. Inclusive,
A lâmpada incandescente, ela também dá uma diminuída, que o pessoal fala de cair a fase, né? Tem vários motivos, não é só você ligar um equipamento no meio circuito. E para falar a verdade, isso não é normal, isso acontecer, tá? Então, pode ocorrer um distúrbio na rede, a rede está, por exemplo, o mais comum é ela estar desequilibrada. Como assim, professor? Ah, a rede tem esse negócio, tem que mandar ela lá para o psicólogo? Não. O desequilíbrio é o seguinte: quando você instala um cliente na rede, você coloca ele em uma das fases. Como esse cliente geralmente não precisa de aprovação de projeto, então, o eletricista vai lá, né? Geralmente, quem faz essa ligação é um eletricista chamado eletricista de rede de distribuição, tá? É o eletricista que sobe no poste, né? Dá manutenção na rede de média tensão. Então, geralmente, é ele que vai ligar a energia de sua residência. De indústria também, né? Eles é que vão fazer esse serviço para a concessionária. Ou eles são funcionários da própria concessionária, ou então eles são de empresas terceirizadas. E daí o cidadão vai. Antigamente tinha uma rede, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu aproveitar de uma UC lá da frente. Só achar a rede aqui. Isso aqui é a norma, a gente vai ver isso lá mais para o final do curso. Ó, antigamente a rede elétrica era esse tipo aqui, ó. Por exemplo, o poste, esse aqui é o poste que chama duplo T, tá? Ele é quadradinho. E antigamente a gente só tinha o poste seção circular, que é aquele circular, né? Ele é redondinho. Aqui, ó, você tem a média tensão 13,8, tá? E aqui a baixa tensão. Ambas antigamente utilizavam esse tipo de rede aqui, chama rede nua. O que é isso, professor? Rede nua, rede sem roupa? Que é isso? Que brisa é essa? Calma. A rede nua quer dizer que o cabo ele é descoberto. O cabo ele não tem proteção plástica. Uai, professor, então quer dizer que a rede elétrica dentro da minha residência ela tem cobertura, né? Graças a Deus, porque senão, né, daria curto-circuito. Mas você está querendo dizer que a rede lá de fora da rua grande parte dela, né, não é toda, grande parte dela é um cabo, parecendo um cabo de aço. Inclusive, antigamente, quando eu brincava lá na rua, lá na porta de casa, eu via e eu ficava olhando, por que que eles colocam cabo de aço lá no poste? Eu não sabia, né? Você sabe, criança ingênua, né? Não sabia que energia corria por ali. Aí teve uma vez que minha mãe falou, não, a energia que vem aqui para casa, ela vem por esses postes aí, vem por esses cabos aí, cabo de energia. Aí eu falei, mãe, cabo de energia não tem um negocinho, um plástico em volta, aí esquisito, aí. E eu achava que era cabo de aço. Eu, por algum motivo, achava que eles colocavam esses postes aí do nada na rua. Então, o problema dessa rede, por exemplo, quando o eletricista de rede você liga no 0800, né? Isso principalmente que a maioria das casas que a gente mora, né? A não ser que você, né, teve um pai, né? O seu pai, sua mãe, ou seus avós, né? Ou bisavós que tiveram, né, mais poder aquisitivo e já compraram casa, e a maioria de nós brasileiros moramos em casas de aluguel, tá? Então, o aluguel aqui no Brasil é muito comum, tá? E geralmente quando é casa para alugar, ela tá mais ou menos nesse jeito, né, nessa maneira aqui, do jeito que tá a casa da dona Tânia, tá? Acontecendo curto-circuito, por exemplo,
Para você passar um cabo aqui no forro, você tem que passar no eletroduto. Aí eu acho que até na aula passada eu até tinha mostrado essa foto aqui para vocês. Acho que foi com vocês mesmo, que eu estou ministrando, acho que duas turmas essa disciplina aqui, né? Aí eu até perguntei, né, o que que tava, onde está o óleo, né? Onde, o que que tá errado aqui, né? Então, na maioria das casas aí que a gente vai, que é principalmente para aluguel, né? O dono, ele quer lucrar ao máximo, inclusive as construtoras, né? Ou quem vai construir, usa o termo construir no osso. Construir no osso é você construir uma estrutura mínima possível para você pôr uma instalação elétrica. E acontece muito problema, igual a gente viu aqui na aula passada, né? Que se eu não colocar uma fita isolante aqui, se eu inventar de usar DR, que é o disjuntor diferencial residual, né? Ele protege contra fuga de corrente, né? Ou eletrocução, né? Choque elétrico, que é um tipo de fuga de corrente. Se eu pôr um DR do jeito que está aqui, ó, o DR eu vou instalar, vou ligar a energia, né? No mesmo momento que eu ligo a energia, o DR ele desliga na hora. Porque isso daqui o cabo ele está descoberto, é uma fragilidade, tá? Então, antigamente na rede elétrica, majoritariamente, tanto a média tensão, que o pessoal chama de 3,8, que ela fica mais alto no poste, quanto essa mais baixa aqui, elas eram de cabos nus. Ainda existe muito dessa rede, né? Mas a concessionária de energia, desde a época que a gente tinha a Celg, ela já estava fazendo um movimento para trocar por rede multiplex. Por exemplo, a rede multiplex é uma rede de baixa tensão em que só o neutro é nu e as fases, né, a fase A, B e C, elas são cobertas. Nesse caso aqui é uma rede convencional, o pessoal chama. Então aqui, ó, aqui é porque a gente está vendo de lado, mas aqui, ó, eles estão lado a lado, né, fase A, fase B e fase C, tá lado a lado aqui, é porque a gente tá olhando como se a gente estivesse olhando de lado aqui no poste, né? Então, elas estão alinhadas aqui. E essa rede aqui, ó, por fase, a que eles chamam de 13,8, tá? Na maioria, né, a maioria é 13,8. Por fase, eu tenho aproximadamente 7.965 volts, tá? Então, esse 13,8 é porque ele sempre coloca a tensão bifásica. Entre duas fases, aí sim, eu tenho 13,8. Com três fases, se eu não me engano, acho que dá 23.900 e alguma coisa. Dá quase 24 mil volts. E aqui na rede convencional, em que o eletricista vai lá ligar você, né? Ligar a sua residência. Geralmente, o cabo mais alto, quando é rede nua, o mais alto é o neutro. Depois, o segundo mais alto é a fase A. Depois, o terceiro mais alto é a fase B. E o mais baixo é a fase C. E também tem algumas. Isso aqui está falando que é telecomunicação. E antigamente ainda existia um quarto cabo que chamava controle. Esse controle nada mais era do que você pegar uma das fases, né? Aí estava no projeto de redes, né? Você pegava uma das fases, pegava um cabo protegido, porque senão dava curto-circuito, né? Um cabo coberto, ligava, por exemplo, na fase A e ligava nesse cabo controle, que era o mais baixo, e esse controle alimentava a iluminação pública. Mas depois eles viram que isso era serviço de besta, né? Por que que você vai alimentar ou da fase A, ou da fase B, ou da fase C, colocar um cabo a mais, né? Vamos supor um projeto aí de 50 quilômetros, né? Dentro aí da Grande Goiânia, por exemplo, se eu posso pegar simplesmente a energia de uma das três fases e alimentar a iluminação pública, não é muito mais inteligente? Então eles passaram a fazer isso, né? Economia brutal em cabo.
Beleza. Aí o que que acontece na maioria? Como uma residência, ela não precisa de projeto aprovado, aí você pede, ô fulano, o eletricista de rede fulano de tal, vai lá e liga essa residência. Aí se lá na requisição não tiver uma recomendação para ligar esse cliente monofásico ou na A, ou na B ou na C, o que que ele faz? Ele bota a escada dele aqui, ó, põe a escada, amarra, sobe aqui, aí ele vai ligar esse cliente no neutro, obviamente, e vai ligar na fase A, né, que está mais próxima aqui. Inclusive, tem ruas aí de Goiânia, né, de várias cidades, em que a fase A ela está muito sobrecarregada. O ideal, né, por que que é necessário um projeto? Quando você tem um projeto aprovado, você dimensiona a potência, ou seja, as cargas desses clientes. Quando você não precisa, não tem a obrigação de aprovar projeto, você concorda que você praticamente não sabe a carga. Existe um cálculo que tem uma estimativa de carga, tá? Para clientes de distribuição, mas assim, ele é uma estimativa. Eu, assim, ao meu ver, eu sei que é uma complicação a mais, mas eu penso, né, na qualidade, eu não estou falando como cidadão, agora eu estou falando como profissional da elétrica, né, na qualidade de engenheiro eletricista. Eu penso que deveriam também obrigar as residências a aprovar um projeto, né, assim como acontece na indústria, assim como acontece no comércio. Na indústria e no comércio tem a justificativa porque é uma carga, né, uma potência alta. Você tem muitos equipamentos, inclusive às vezes você tem transformador próprio. Agora, numa residência, geralmente a potência não é tão alta assim, mas mesmo assim, né? A potência de uma única residência, né? Sozinha não é muito, né? Não é lá grande coisa. Mas imagine uma cidade com, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, não sei quantos habitantes. Aí é aquela história, né? De grão em grão a galinha enche o papo, né? Com pouca carga ali, de repente vira uma carga imensa. Então eu defendo que deveriam cobrar também dos clientes residenciais, né, barracão, tudo, projeto aprovado da concessionária. Porque aí, quando não é cobrado um projeto aprovado, acontece erros igual o que eu estou vendo aqui, está gritando na tela. O que que você está vendo aí, professor? Calma, vamos continuar aqui. Então, ó, a luz ficava forte, né, fraca, oscilando. Então a senhora Tânia vivia com medo de que houvesse um grande incêndio, inclusive afetando outros vizinhos, né? Ela ficava com medo que, né, uai, vai que essa casa aí explode, né? Muita gente tem medo de explosão aí. Mas necessariamente não acontece explosão, não. Pode acontecer uma descarga muito alta. Vocês sabiam que se der um curto-circuito, mesmo na baixa tensão, ele dá um arco elétrico. Uma vez eu estava dando manutenção, aquela história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu estava consertando a parte da baixa tensão numa casa em que eu alugava, e nessa casa tinha aquele cerca elétrica. E aí o cidadão ele colocou aqui, ó, aqui quando chega aqui na residência, quer ver? Deixa eu pegar um desenho aqui, deixa eu ver se tem aqui alguma norma, que aí eu aproveito ela. Vou usar isso daqui mesmo. Vou pegar esse da Selga aqui, que esses desenhos são muito bons. Aqui, ó. Aí lá na casa que eu moro, aí, geralmente o padrão de medição é assim, ó. Vem aéreo, né, de uma residência, né? Vem aéreo aqui, ó. Ele desce para o medidor de energia, depois sobe novamente e vai aéreo para dentro da residência.
tá? Geralmente é assim. E aí o que que aconteceu? O muro ficava mais ou menos nessa posição aqui, ó. A mureta, que era o muro alto da casa. Aí eu peguei e botei a escada aqui, ó. Coloquei luva, a sorte que eu tava de luva, tava de calçado de segurança. E minha ex-mulher, não, que frescura é essa? Só para mexer num trem aqui. Eu falei, não, ó. Imagina se eu morrer e aparece aí no Jornal Nacional, engenheiro morre eletrocutado. Que vergonha, né? Peguei, subi aqui, né? Até capacete coloquei. Subi, aí a cerca elétrica ficava, deixa eu mudar de cor aqui, ó. Ela ficava mais ou menos aqui, ó. Aí o que que estava acontecendo? Isso aqui chama cabeçote, ó. Deixa eu aumentar aqui mais. Isso aqui, ó, chama cabeçote aqui, ó. E a cerca fica, né? Aí o que que estava acontecendo? Essa essa dobra aqui, ela estava muito saliente, que ela estava chegando muito perto da cerca eletrificada. Aí o que que eu fiz, né? Eu fui ajustar aqui, né? Colocando um pouco mais para dentro aqui, né? Aqui do cabeçote, que ele é uma curva, né? E o cabo ele sobe aqui da medição e entra na casa, né? No aéreo. Pode entrar aéreo, mas na maioria das casas, principalmente de aluguel, é aéreo, viu? Residência. É, só em condomínio de luxo, por exemplo, ali no Portal do Sol, é como eles não gostam de, né, de fiação entrando, o que que eles fazem? A fiação tanto no Portal do Sol um quanto no 2 é tudo subterrâneo. E aí você não tem aquela trenheira de fio ali. É bem bonito, viu? Digas de passagem. Aí o que que aconteceu? Eu puxei aqui, aí lá dentro do medidor de energia, o disjuntor ele fica aqui, ó. Ele fica nessa posição aqui, ó. O disjuntor aqui, ó. Aí o que que o cidadão fez quando instalou, fez instalação elétrica? Em vez de você pegar o fio, ó, aqui tem o fio, né? Aqui é a capa do fio e aqui seria o condutor, né? O metal. Quando você vai colocar num disjuntor, o disjuntor aqui, ó, ele tem a alavanquinha dele aqui, né? Ele tem um parafuso aqui, outro aqui, né? Que é o borne superior e o borne inferior. O que que você faz? Uma boa prática aí de montagem de instalação é você cortar. Geralmente você pega o fio, coloca ele de lado aqui, ó. Geralmente esse tamanho aqui, né, é o ideal para você cortar. Aí você até pega lá, né, o disjuntor, mede aqui e aí você desencapa essa parte. Na hora que você coloca ele aqui, inclusive é recomendado até você crimpar. Uai, professor, mas crimpar a gente não crimpa só cabo de aqueles RJ45, né, de internet, ou RJ11, que é de telefonia, não. Na verdade, você pode crimpar, inclusive é muito bom para instalação elétrica. Aí tem vários tipos de luva, né? O que que é a crimpagem? Você tem luvas que você coloca aqui de metal, ó. Aí, por exemplo, tem uma que ela parece um garfo. Você coloca essa luva de metal aqui, ó, vem com alicate, né? O alicate crimpador, e aí ele amassa essa parte de metal aqui e sobra só essa garrinha. Você vem aqui, ó, e pá, coloca aqui. Tem outra luva que ela é chamada de olhal. Ele é um tubo cilíndrico aqui, né? E ele tem um olhal aqui, uma argola. Tem vários modelos, tem uns que simplesmente você amassa, né? E aí ele fica como se fosse uma pazinha mesmo. Aí ele é bom para conectores em que não tem parafuso, em que ele utiliza duas placas
de prensagem, né? Aí ele amassa o crimp, né? Ele amassa e aí você consegue o contato elétrico. É bom para você manter a integridade do fio, né? E porque se você simplesmente colocar ele aqui, do jeito que o parafuso vai, às vezes ele rebenta parte do. Porque o fio, quando a gente chama fio, é só um condutor. Quando a gente chama condutor, ela é cabo, né? São vários fios. E daí o que que o cidadão fez, né? O pseudo-eletricista fez quando montou aqui. Sabe o que que ele fez? Ele desencapou, mas sem brincadeira, viu? Devia ser uns 10 centímetros. Aí o cidadão me coloca o condutor aqui, ó. Ele instalou, né? E deixou encapado só essa parte de cima aqui, ó. Juro pra vocês. É porque eu não tenho mais a foto. Eu já entreguei essa casa há muito tempo. Aí o que que aconteceu? Eu mexendo aqui na luva, né, tentando colocar, e aí ele estava mal apertado. O que que aconteceu? Essa parte aqui do cabo encostou aqui, ó, e deu um curto-circuito. Deu um curto-circuito, e esse curto-circuito foi parar aqui no poste. Sabe o que que aconteceu? Deu aquele fogo, aquele arco elétrico, e eu fiquei cego na hora. A sorte que eu estava de capacete de segurança. Eu coloquei até o óculos, aquele mais, porque estava fazendo um sol, né? Coloquei um óculos de segurança. Eu falei, poxa, eu sou engenheiro eletricista, sou engenheiro de segurança. Imagina se acontece um acidente comigo. Olha o mico, olha o King Kong que eu vou pagar, né? Morre engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, porque não estava utilizando o EPI. Meu Deus, né? Olha o King Kong que eu ia pagar, né? O pior não era nem morrer. O pior era morrer e todo mundo, ó lá, ó, o cara é engenheiro de segurança e uma coisa básica dessa. Aí deu um clarão que a família merece aqui, ó, deu curto-circuito, por conta que quem instalou aqui a residência, e detalhe, viu? As residências que vocês vão encontrar, vocês antes de entrar, vocês fazem o sinal da cruz antes e entra nela. Segura na mão de Deus. Não é para rir, não, viu? É verdade. A maioria das instalações, principalmente residencial, em que não precisa, ó a aspa que eu estou colocando, não precisa de projeto, né? Na verdade, não precisa de projeto aprovado na concessionária. É daí para pior, né? Não tem aquele meme, né? Tava ruim, agora parece que piorou, né? É igual aquele meme. É desse jeito. Então, ó, no final do ano, Tânia, ao fazer as contas, percebeu que havia gasto muito dinheiro com reparos na instalação elétrica. Inclusive, uma instalação com fuga de corrente, o medidor de energia, né, seja aquele mecânico, né, que tem um disco, né, seja o eletrônico, ele costuma, quando você tem fuga de corrente, essa fuga não está eletrocutando alguém ou eletrocutando uma parede ali, né? Igual eu falei, nessa casa que eu morava, quando chegava um visitante, a gente entregava é, dois, duas toalhas, né? Uma para ele se enxugar e a outra para ele não morrer, né? A outra para ele fechar o chuveiro, que o chuveiro era o chuveiro suicida, nesse naipe. E aí você pensar, não, era só na sua casa, professor. Não, na maioria das casas é assim, é desse modelo. Então, provavelmente, se você tem fuga de corrente na sua casa ou no seu cliente, essa fuga de corrente, ela tá o quê? Ela tá, se ela não tá matando nem dando choque em alguém, ela tá gastando mais energia do que você deveria estar pagando no final do mês, tá? Então, além disso, a conta veio com um custo muito alto. Se continuasse nesse ritmo, ela teria que rever seu orçamento com os gastos de remédio e alimentação. Quando ele fala Tânia, né, já aí gasta em remédio, quando a gente já chega numa certa idade e a gente não, como se diz, não fecha a boca, não faz academia, o que que acontece? Além da idade, você toma um monte de remédio. É remédio para abaixar a pressão, remédio para levantar a pressão, é remédio para tudo quanto é lado.
Eu me lembro que minha avó, minha finada avó, era um saco de remédio, juro para vocês. É para baixar a pressão, era para sei lá mais o que problema que ela tinha. Eu sei que ela tinha muito problema. Então, aí pensa, uma pessoa que paga stand de remédio, né? E aí a conta de energia estava apertando. Provavelmente, eu acho que essa casa deve ser dela, né? Porque ela vai pedir para a empresa aqui, ó. Tânia viu a propaganda da MEP Limitada, ó, empresa de manutenção e instalações elétricas, e decidiu chamar profissionais qualificados para avaliar esse problema. E se fosse o caso, trocar a fiação. Ó, pessoal, não preocupa não. Se algum de vocês precisar sair, tá? Eu estou me estendendo mais hoje porque eu tenho dois horários vagos por conta de virada de módulo, tá? Aí por isso que eu estou aproveitando essa oportunidade para a gente fazer com muita calma aqui e sair uma aula bacana aqui para vocês. Se algum de vocês precisar sair, pode sair. Nós estamos gravando aqui. Beleza. Então a empresa mandou a técnica em eletrotécnica, Natália e o estagiário Gabriel, né, para avaliar a instalação elétrica do apartamento da dona Tânia. Natália possui experiência, né, muito grande, ó, na prestação de serviço de instalações prediais. Ó, que legal. Quando Natália e Gabriel chegaram ao prédio onde Tânia reside, logo perceberam que se tratava de uma construção antiga. Provavelmente eles devem ter visto algo semelhante. Eu já vi casa, isso aqui dentro de Goiânia, viu? Casa que não tem forro e que a instalação era desse naipe aqui, ó. Até casa com forro, forro de madeira, né? Na hora que você olha, não tem eletroduto. E o fio, aqui tá até bonitinho, né? Eles colocaram nesse suporte aqui. Tem aí fio para tacar para tudo quanto é lado, parecendo uma cama de gato. Inclusive, um cliente, uma vez no escritório que eu trabalhava, um cliente grande aí, tá? Ele comprou um terreno que era uma fábrica de sapato. E esse cliente é uma instituição de ensino, tá? Eu sei que era ligada lá à Universidade Católica, onde eu fiz a faculdade. E daí, moço, a instalação dessa fábrica de sapato era, a gente entrou com a cruz de São Sebastião, alho, né? Água benta, entramos lá dentro dessa instalação elétrica, não tinha eletroduto, não tinha nada, a gente tem que fazer tudo do zero. Aí eles queriam aproveitar os ar-condicionado, a gente reviu tudo. Sei que foi um serviço gigantesco, tá? É... Natália dirigiu-se ao medidor de energia, o relógio de luz, né? Inclusive, ó, toma cuidado, viu? Tem profissional que não gosta de falar relógio, não, né? Relógio é para as horas, né? Você que é da elétrica, é o medidor de energia. E fez a inspeção. Mas se o seu cliente falar relógio, você não vai brigar com ele por conta disso, não, né? Então você perde o serviço. E fez a inspeção. Lembra que acho que eu comentei com vocês, né? Lá na NBR 5410 existe, né? Se eu não comentei, vai ser a primeira vez na televisão que eu vou falar aqui. Existe um item, acho que é item 7 ponto alguma coisa, que fala sobre inspeções. A inspeção tem dois tipos. Tem a inspeção visual, ou seja, eu chego na instalação, vejo, né, as cacas que tem aqui. Eu falo, meu Deus do céu, Jorge Mateus, se esse bens, aí você vê que isso aqui é um problema. Um problema, né? Se ela tiver desse jeito aqui, isso aqui é ponto de fuga de corrente. Beleza. Então, isso daqui você faz, né, executando a inspeção visual. Tem outro tipo de inspeção, por exemplo, vamos supor que essa residência aqui, ou essa instalação, ela fosse trifásica. Ela sendo trifásica, aí eu vou, por exemplo, vou chegar lá no quadro de medição. Acho que eu tenho até uma foto aqui, ó, de quadro de medição. Tem uma medição aqui. Aí, vamos supor que ela é trifásica, ó. Igual essa daqui, ó. Aí eu não sei se o circuito A, qual que é a carga dele, né? Não é. Um método de você saber é você em cada disjuntor do circuito,
Pela corrente elétrica, aí você sabe que a tensão é monofásica, 220. Pela corrente que está no disjuntor e pela tensão, você multiplica os dois, né? Corrente e tensão, você vai achar a carga, ou seja, a potência teórica que aquele disjuntor suporta, que aquele circuito suporta. Se você pegar todos e somar, você vai ter a potência teórica, né? Que aquele quadro de distribuição total suporta. Beleza, isso você faz por cálculo, inspeção visual e cálculo. Mas aí você vê que tem vários cabos, né? Falando que é fase A, fase B, fase C, ou às vezes nem identificando. Aí tem a inspeção por ensaio. O que que é inspeção por ensaio, professor? Eu vou pegar um equipamento, no caso, um detector de tensão. Aí existe um detector de tensão da Minipa, que além de tensão, ele mostra a fase. Ele mostra pelo aquele código RGB, né? O R, que é o vermelho, né? O G, que é o verde, né? O green, e o B, que é o blue, né? O azul. Então, quando acende a luz vermelha, quer dizer que ele está na fase A. Se o circuito acender uma luz verde, está na fase B. Se acender uma luz azul, quer dizer que está na fase C. Então, eu posso utilizar esse equipamento, né? Fazer um ensaio lá, fazer um teste, e daí eu descubro que aquele circuito está na fase A, né? O circuito 1, né? O disjuntor 1 está na A, o disjuntor 2 está na B, o disjuntor 3 está na C, por exemplo, e assim sucessivamente. E daí, de posse do cálculo da potência que suporta cada disjuntor ali, eu consigo saber que a fase A tem, sei lá, 3.000 watts de potência, a fase B, sei lá, tem 2.800 e a fase C, sei lá, tem 2.950. Então eu consigo obter informações. Geralmente esse tipo de serviço é chamado de as-built, né? Como construído, tá? Vem lá do inglês as-built. Aí esse as-built, esse como construído, ele pode ser o como construído, por exemplo, do projeto elétrico. Então, eu vou ter, né, executando inspeção visual, inspeção por ensaio, né, ou seja, detector de tensão. Ah, eu quero descobrir se esse quadro aqui, ó, tá com sobrecorrente. Aí, como é que eu vou fazer isso? Ah, eu já sei, professor. Não tem aquela espada dos Thundercat, né? Espada justiceira, dei-me a visão além do alcance. Tá de brincadeira comigo, né? Não, você vai ver utilizando esse equipamento aqui, ó. Deixa eu pegar uma foto aqui. Você pode utilizar esse equipamento aqui, ó. É o termovisor. O termovisor, ele tem uma câmera, né? Parecida aquela câmera lá daquele filme lá do Predador, né? E essa câmera aqui, ó, por exemplo, ele vai filmar esse barramento aqui e vai mostrar, ó. Aqui, por exemplo, tá mostrando, ó, que tem disjuntores aqui, ó, tá vendo? Quanto mais próximo do branco, mais corrente elétrica, né? Mais calor eu tenho e mais corrente elétrica eu tenho. E aqui tá mostrando que eu tenho um aquecimento fora do normal nesse segundo disjuntor aqui, ó. Tá vendo que tá passando um cabo? Tem um primeiro disjuntor aqui desse lado. O barramento, provavelmente ele fica aqui no meio, né? E aí você vai conectando os disjuntor de lado aqui, ó. Tá tendo um ponto quente aqui, o pessoal chama de ponto quente. Então esse é um tipo de inspeção por ensaio, né? Quando eu não consigo determinar a corrente, né, naturalmente, né, tensão, né, se eu tentar fazer isso, eu vou tomar um choque. Eu chamo de inspeção por ensaio, que está lá no item 7 da NBR 5410. A situação do medidor e principalmente do disjuntor era preocupante, pois, além de precários, eles eram muito antigos, né? Então, o medidor de energia, provavelmente o disjuntor que ela viu aqui,
é um parecido com ele. Eu tô chutando, viu? Eu tô pegando informações dos que eu já vi aí, quando eu era estagiário e quando eu trabalhei como projetista. Ó, disjuntor NEMA. Esse aqui é clássico, ó. Esse aqui, ó, esse categoria, esse NEMA aqui, ó, são disjuntores antigos. Inclusive, eu já fui em cliente industrial, né? Que tinha um disjuntor desse aqui, por exemplo, ó, e você não sabia, ó, por exemplo, essa indicação aqui, ó, de corrente elétrica, geralmente ele tá aqui, ó. Ele tá em alto relevo, desenhado bem na alavanca. E eles passam uma tinta branca nesse. Ah, não, acho que é baixo relevo, isso mesmo. E muitas vezes a instalação é muito antiga, você não sabe nem qual que é a amperagem desse disjuntor. E esse NEMA aqui, ele é antigo. E você, aí tinha uma técnica, a gente pegava um pedaço de papel, sabe aqueles lápis para desenho 6B, né? Quanto mais a grafite mais mole, melhor. Aí você coloca o papel em cima aqui dessa alavanca, e aí você vinha com lápis e riscava, e você conseguia ver qual que era a corrente elétrica desse disjuntor. Inclusive, a gente tinha que fazer o projeto de as-built do elétrico, né? O como construído, primeiro para depois a gente aprovar a nova manutenção, tá? Então, aparentando ter aproximadamente 30 anos. Isso aí é a melhor das hipóteses. Quando entraram na residência, foram verificar o quadro de distribuição que estava aberto, ou seja, não tinha a tampa. Isso é grave, viu? Se não tiver a tampa, essa tampa não tiver bloqueada, travada. Inclusive, eu já vi um cliente que eu tenho lá perto de casa, lá, um condomínio, tá? Condomínio fechado. Os medidores de energia, muitos estavam abertos, sem um lacre. E não pode, porque senão uma pessoa inadvertida passa lá e aí ela inventa de pôr a mão ali. Se põe a mão e toma choque, vocês sabiam que quem vai ser responsabilizado é a concessionária de energia? Sabia dessa? Porque a concessionária de energia, ela tem que colocar uma trava, um bloqueio ali, tá? Inclusive, se um cidadão, não chamo cidadão, né? Alguém tentar fazer o furto de cabo e morrer, vocês sabiam que os parentes podem tentar até processar a concessionária de energia por conta disso? Pra você vê, né? Havia apenas um disjuntor fora de padrão que comandava a casa toda. Isso é outra coisa que acontece demais. Deixa eu pegar aqui vou aproveitar esse desenho aqui. Em uma residência, pessoal, aí geralmente ela tem o medidor aqui, né? Medidor de energia. Se ela for monofásico, ó, ele vem aéreo aqui, por exemplo, né? Passa pelo disjuntor que fica aqui, vem por esse primeiro borne aqui, ó. Esse borne aqui é o da fase. Vamos supor que esse cliente está ligado na fase A. E aí depois, ó, o último parafuso geralmente é o parafuso da fase do medidor de energia. Então ele entra por esse primeiro parafuso, por esse primeiro borne aqui, e sai por esse último borne e vai alimentar a residência. O neutro já é o segundo, são os do meio. Geralmente, o, se for uma trifásica, por exemplo, né, uma polifásica aqui, né? Geralmente os do meio aqui são os neutros. Pai, professor, e se eu quiser tirar a prova, tem jeito como tirar? Tem. Você pega o amperímetro, né? O, o multímetro, melhor dizendo, seleciona aquele que tem esse desenho bem aqui, ó. Geralmente lá no multímetro, lá na escala, vai ter esse desenho aqui, ó.
vai ter um desenho de um diodo, tá? Isso aqui é um diodo. E aí, geralmente, ele tem também um desenhozinho, parece de sinal Wi-Fi. Na verdade, é de uma buzina, tá? O buzzer que chama. Daí, na hora que você coloca lá a escala dele nessa posição aqui, ele está na escala de teste de continuidade. Aí você vai colocar, obviamente, o circuito desligado, né? Você vai colocar uma das pontas de prova aqui e vai testando. Você coloca outra aqui, né? Você vê que não tem, ele não vai tem uns que acende até uma luz. Ele não vai tocar o sinal dele. Aonde ele tem conexão, que geralmente é aqui no último, né, o da fase, né, os mais da ponta, né, ele vai tocar essa buzina, né, esse buzzer, e aí você vai descobrir. Isso é um outro tipo de inspeção. É uma inspeção por ensaio para você saber, né, para onde que está indo o circuito. Então, basicamente, é inspeção visual e por ensaio utilizando equipamento. Beleza. Então, ó, um único disjuntor, eu comecei a falar e aí não falei do mais importante. Uma residência, pessoal, deixa eu pegar lá da disciplina de vocês aqui. Uma residência, ela tem que ter o que o pessoal chama da elétrica, chama da Santíssima Trindade. Ah, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? É, professor? Não, não é essa Santíssima Trindade que eu estou falando, não. É essa daqui, ó. A Santíssima Trindade da elétrica é o seguinte, ó, você tem um exemplo aqui, ó, do ramal de energia aéreo vindo lá do outro lado da rua, né, e alimentando essa residência. Vocês estão percebendo? Vou até aumentar aqui a imagem, né? Vocês estão vendo aqui, ó, que a energia vem, ó, vem aqui, aí ela desce. E aí, normalmente, ela subiria aqui, ó, e ia para a cumieira da casa, né? Nesse caso, em vez dela ser uma entrada, ela é uma entrada aérea, porém a entrada da residência é uma entrada, ela pode ser subterrânea por aqui, né? E ela pode ser embutida na parede, que foi o caso aqui, né? Ela está embutida na parede. Então, é uma entrada aérea e uma saída para a residência embutida aqui na parede. Quando ela chega na parede aqui, ó, dentro da residência, ela vai para um local que é o quadro de distribuição. Vocês sabiam, não sei se vocês já moraram numa residência assim, né? Já morei, inclusive. Já morei numa residência aqui em Goiânia. Eu me lembro como se fosse hoje. Que aí minha mãe ficou puta, porque ela alugou a casa, né? E aí ela ficou brava demais porque não tinha quadro de distribuição, só tinha o medidor, só tinha um relógio da rua. O que que isso implica? Imagina você dando manutenção aqui, né? Você vai ter que, geralmente a medição ela fica para o lado da rua, né? Acessível para o leiturista, né? Então imagina você dando manutenção aqui, aí você desliga lá na rua, tem menino atentado. Eu fazia isso, viu? Confesso. Eu passava, eu e meus colegas, né? Não vou ser culpado sozinho. A gente passava, tinha mania de tocar a campainha e sair correndo. A gente tinha mania de desligar a energia e sair correndo. Até teve um primo uma vez que falou assim: Ô, e se a gente desligar a energia, tocar a campainha e sair correndo? Aí eu peguei e falei assim: acho que é melhor a gente tocar a campainha, desligar e sair correndo. Mas tem criança que é atentada, viu? Eu não sei como é que tá as crianças de hoje aí. Vocês me ajudam aí, né? Vai que vocês têm um filho aí, né? Ou um irmão, né? Desse naipe aí. Aí imagina, você tá dando manutenção aqui no chuveiro, desligou o disjuntor lá de fora, aí vem um cidadão aqui, né? Atentado e pá, liga o disjuntor aqui. Você toma um choque lá. Então, em circuitos elétricos, há o termo de chama-se redundância, né? Então, você vai ter que ter um medidor, um disjuntor geral lá no medidor de energia. Estou chutando aqui. Vamos supor que essa instalação aqui ela é monofásica e ela tem um disjuntor geral de 60 amperes.
Então, esse disjuntor geral, ele vai ter que também estar lá no quadro de distribuição. Então, aqui é a medição de energia. Lá dentro da residência tem que ter um quadro, o quadro, o QD, né? O quadro de distribuição. Aí, geralmente, você vai ter o geral, que vai ser igual, né? Cara crachá do outro, 60 ou 60 amperes. E aí, a Santíssima Trindade é o quê? Iluminação, né? Um circuito para iluminação, um circuito para tomadas de uso geral e um circuito, né? Ou seja, um disjuntor para tomada de uso específico, tá? É o TUE. Isso aqui é regra. E geralmente, quantos circuitos de uso específico você tiver, para cada um deles você vai ter que ter um disjuntor para ele. E geralmente numa residência, quem que é a tomada de uso específico? É o chuveiro. Professor, então você está querendo dizer que se eu tiver dois chuveiros em casa, eu tenho que ter dois disjuntor, um para cada chuveiro? Acertou, é isso mesmo. E se eu tiver três? Três. Professor, e se eu tiver um para os três chuveiros? Você pode até instalar, mas vai dar ruim. Geralmente vocês vão ter que fazer escala. Tenta tomar banho utilizando só um disjuntor e três chuveiros no quente. Tenta fazer isso. Ele vai desarmar na hora, tá? E se tiver o DR, ele não vai chegar nem a ligar. Então, a Santíssima Trindade que eu estou falando é sempre a iluminação, tomada de uso geral, tomada de uso específico, e o disjuntor geral, né? Igual ao disjuntor da medição. Porque o que que eu vou fazer numa manutenção? Eu vou desligar o da rua, né? O medidor, e vou desligar também o de dentro da casa. E, obviamente, vou desligar tudo aqui, né? Mas, professor, você só desligar esse disjuntor aqui, né? O de uso específico lá de chuveiro. Você pode fazer isso, tá? Mas é aquela história. O seguro morreu de velho e o desconfiado ainda hoje é vivo. Não brinca, repete comigo, não brinca com instalação elétrica. Instalação elétrica, por isso que tem um adicional quando você trabalha diretamente com instalação elétrica, existe, segundo a NR16, né? Tem um adicional de periculosidade. Você sabe o conceito de periculosidade? Periculosidade é um risco, né? Um risco trabalhista que você se expõe a esse risco e o acidente proveniente dele, ele pode inclusive causar sua morte instantânea, tá? O que que é caracterizado hoje em dia? Eu tô falando, eu vou falar os que eu lembro de cabeça aqui, né? Instalação elétrica, né? A energia, a eletricidade, ela, você que trabalha direto com circuitos elétricos, tem que ligar, desligar, você geralmente recebe o adicional de periculosidade, tá? É, se você mexe com explosivos, né, insumo para explosivo, por exemplo, o TNT, né, o trinitrotolueno e outros insumos, né? Vamos supor que você trabalha numa mineradora, você é da equipe de blaster, né, ou seja, da equipe de explosão. Você tem o direito adicional de periculosidade. Na verdade, o adicional de periculosidade, ele é uma monetização do seu risco. Ou seja, para você correr o risco periculoso, você vai receber a mais, porque aquele risco, se acontecer, né, pode ser que só vai acontecer um acidente e você vai jogar no Vasco, né? Você vai de arrasta para cima, tá? Infelizmente, a energia é isso, é periculo, ela é classificada como periculosa. Beleza. Mediante isso, né, Natália avisou a Tânia que seria necessário reformar toda a instalação elétrica. Por quê? Eu sei que a Natália olhou isso aqui, ó, e deve ter batido um desespero nela, porque toda instalação elétrica, na verdade,
A instalação aqui da dona Tânia, ela, eu tô chutando aqui, né, como eles são uma empresa, faz parte de uma empresa contratada, eles foram lá na casa da dona Tânia, inspecionaram a instalação e constataram que ela só tinha, ó, que falou, né? Só tinha o padrão de energia, ou seja, o único disjuntor para iluminação, o único disjuntor para chuveiro. Por isso que quando liga o chuveiro, ele dá aquela caída, né? Porque eu estou compartilhando iluminação com tomada. Isso pela NBR é pecado mortal, né? Pela NBR 5410. Você não pode misturar circuito de iluminação com circuito de tomada. Inclusive, você não pode misturar tomadas de uso geral com tomadas de uso específico. Tomada de uso geral, eu posso até colocar vários pontos. Vamos supor, eu coloco, sei lá, 6 pontos de força e coloco num único disjuntor. Aí esse tipo de ponto de força, ele é classificado como uso geral, ou seja, um carregador de celular, uma TV, né? Uma TV que a potência geralmente não é muito alta, uma geladeira, tá? Mas uso específico, que é ar-condicionado, chuveiro, motor, dependendo do tipo de motor da potência dele, né? Você, inclusive, vai ter que utilizar um método de partida especial, porque a corrente do motor, ela tem um comportamento anômalo. Na partida, ela chega até 8 vezes o nominal, tá? Tem até bibliografia, eu lembro que tinha um livro preto, tava até olhando ele aqui, eu tava dando uma aula para uns alunos mais cedo, pessoal lá da engenharia elétrica. O livro que eu utilizei lá, tava até mostrando para eles aqui, ó. Esse, acho que é Irving, esse aqui, ó. Irving, Máquinas Elétricas e Transformadores. É um livro mais ou menos dessa grossura. Acho que é 400 páginas que tem. É por aí. Então, você aprende, né, nesse tipo de bibliografia que um motor elétrico ele tem um comportamento anômalo. E esse comportamento anômalo, na partida do motor, ele aumenta a corrente de forma abrupta. Lá, quando a gente chegar em instalação industrial, eu vou explicar o porquê disso, tá? Então, eu tenho que colocar disjuntores preparados, né? Chamado disjuntor curva C, se eu utilizar um motor elétrico, que é um disjuntor que tem um comportamento, o relé dele é preparado para máquinas elétricas, tá? Transformadores também. Então, ela informou que eles fariam um relatório com essa recomendação e com as impressões dos técnicos, ou seja, o que eles acharam, né? Mediante as condições das instalações e sobre os próximos passos a serem dados. Rapaz, aí, dias depois, a Natália recebeu a planta elétrica da reforma, olha, ó. Então, isso aqui é prova que essa planta aqui, ó, provavelmente a dona Tânia não tinha. E eu digo categoricamente, viu? Pela experiência, igual aquele desenho lá do Pica-Pau, né? Pela minha experiência nessa indústria vital, eu tenho certeza que esse projeto aqui, esse desenho, foi um croquis que o Gabriel e a Natália fez quando visitou a casa da dona Tânia. Então, geralmente você faz um levantamento, você faz ali um desenhozinho rápido, né? Numa folha A4 ali e manda para a empresa, né? Ou até mesmo se você for o projetista também, né? Aí você vai jogar no AutoCAD, você vai criar, né, as paredes e tal. Então, isso aqui foi um levantamento. Isso aqui é claramente um as-built do elétrico. É o como estava a instalação da dona Tânia quando a gente chegou na instalação elétrica dela, né? A gente viu vários problemas, que o maior problema é você usar um único disjuntor para energizar toda a instalação elétrica. Está fora da NBR 5410. Então, a profissional avisou a Gabriel que eles fariam uma relação de materiais e de equipamentos elétricos que seriam necessários conforme a planta enviada pela empresa. Natália entrou em contato com a cliente, avisando que a planta já estava pronta e que o orçamento do material seria feito por ela.
Tânia demonstrou inquietação. É aquela história, né? Como isso aqui, essa casa deve ser da dona Tânia, viu? Porque se fosse de aluguel, a pessoa não ia fazer isso aqui, não. Ela ia procurar outra casa. Tô falando isso porque minha mãe fez exatamente isso, né? Como minha mãe não tinha casa, ela procurou outra melhor. Então, Tânia demonstrou inquietação. Por quê? Aí você pensa, nossa, vão meter a faca, né? E esse é um momento oportuno, pessoal. Por isso que eu estou até aproveitando essas aulas que a gente tem aqui, para a gente, de forma mais calma aqui, né, mais analítica. Quando você se deparar com essa situação com o seu cliente, você já fala logo, olha, a gente está fazendo um orçamento, né? Isso aqui é dentro da instalação elétrica, né, da senhora aqui, ó. E aqui ela falou, ó, confidenciou que, ó, a Tânia demonstrou inquietação, né? Ficou preocupada, né? Confidenciou para a Natália que estava com poucos recursos e com medo do valor final do custo da reforma. Natália disse, olha só, a jogada de mestre. Natália disse que se acalmasse, pois eles também fariam um orçamento em 3 lugares diferentes. Geralmente, isso aqui, ó, esse em 3 lugares diferentes, é já para dar uma dica para você, aluno aqui do curso de eletrotécnica. Quando é um orçamento de uma empresa que tem licitação, geralmente você faz orçamento geralmente não é obviamente vai ser 3 lugares diferentes, né? Mas você, por exemplo, você vai fazer o orçamento para disjuntor Siemens, disjuntor, sei lá, Schneider Electric e disjuntor STEC. Geralmente as regras acho que é a lei 8.600 e alguma coisa lá. Regras de obras públicas, né? Pra você fazer orçamento, para você ter um equilíbrio, né? Para você pegar vários preços, eles cobram pelo menos 3 orçamentos diferentes, ou seja, de 3 locais com 3 marcas. Na verdade, eles falam assim: 3 marcas, ou seja, eu vou ver 3 marcas de fio, eu vou ver 3 marcas de disjuntor e por aí vai, né? Tudo que eu olhar, eu vou olhar 3 tipos para ver o melhor preço, né? Às vezes o melhor preço não é o mais barato, às vezes, né, é com a qualidade melhor, mas é aquela história, né? Custo-benefício. Ainda mais o cliente ele tem, né, o direito aí a ter o menor preço possível. Então ela já falou, ó, vamos fazer orçamento em 3 lugares diferentes. E essa medida garante a busca pelo menor preço. Ela já colocou menor, não falou nem melhor, né? Menor preço com o intuito de proporcionar descontos para a dona Tânia. Não, inclusive, ó, por exemplo, se você lida com energia solar, vocês sabiam que tem um subsídio dependendo se for uma empresa, né, uma instituição de ensino, né, ou empresa mesmo, microempreendedor individual, você sabia que tem um subsídio para você comprar, né, placa solar, fazer instalação de energia alternativa no seu comércio, na sua empresa. E você sabia que tem esse subsídio? Você pode ver nos bancos, né? Você tem esse tipo de financiamento aí, né? Você pode olhar essa questão também, né? Que eles te dão os melhores preços. Então, nós aqui como profissionais, né? Por exemplo, eu na qualidade aqui de professor, na verdade, a gente deveria pensar, né? Não só eu como professor, mas você como aluno e futuro. Eu sei que alguns aqui já devem trabalhar na área já, né? Ou até fazer estágio. Vocês têm que pôr uma coisa na cabeça de vocês. Vocês são vendedores. Ah, como assim, professor? Eu estou fazendo curso de eletroteca. Eu não sou vendedor, não. Porque quando a gente pensa vendedor, a gente pensa em vendedor de loja, né? Quando a gente entra numa loja e já aparece, ô, você está querendo alguma coisa? Posso te ajudar? A gente já pensa nesse tipo de vendedor. Mas quando eu falo vendedor, a gente tem que pensar mais além, né? Segundo o Dale Carnegie, né? Tem um livro muito interessante, ele tem várias obras aí, né? Mas você está sempre vendendo a sua imagem, você sabia disso? Quando você levanta de manhã, escova o dente, pinta o cabelo, toma banho, passa perfume, né? Você está mostrando uma imagem para as pessoas, né? Imagina você ir trabalhar todo escangotado, com cabelo bagunçado, né? Com bafo, né?
com o olho cheio de remela, nem lava o rosto. Então você está passando uma imagem de quê? De desleixado, né? Então, põe isso na cabeça de vocês. Vocês estão sempre vendendo a imagem de vocês. E o cliente, não é aquela história, então quer dizer que o cliente sempre tem razão? Não. Às vezes você vai se ver na situação de falar para o cliente: olha, isso dá para fazer, isso não dá para fazer, mas a gente tem que pensar sempre na melhor forma da gente abordar esse cliente, porque no final das contas, o seu cliente lá, né, você trabalhando como eletrotécnico, como professor, né, seja qual profissão, como médico aí, né? Não interessa. Você está sempre tentando entregar o melhor trabalho da sua vida, ou seja, o melhor que você pode oferecer dentro dos seus conhecimentos, dentro das suas skills, né? Dentro das suas habilidades. Então, a habilidade de falar com as pessoas, né? Você não pode simplesmente falar, não, ô, dona Tânia, o preço é tanto. Ah, eu tô com medo de ser caro, não sei o quê. Quem tá com medo, então para que que pediu o orçamento? Aí xinga a mulher, faz igual aquele seu Nonô Correia, né? Você não pode fazer isso. Você tem que tratar as pessoas como pessoas mesmo. Trate o próximo, ó o JC, né? O Jesus Cristo. Ele ensinou a gente. Trate os outros como você gostaria que fosse tratado. É a melhor solução. Assim, numa briga, numa guerra, você consegue vender os seus produtos. Quando eu falo vender os produtos, vender o seu serviço. Você consegue atender os clientes mesmo diante de uma crise. Então, essa lição aqui, ó, vamos fazer um orçamento, vamos pegar de 3 lugares. Nós não temos só uma marca, né? Nós trabalhando com todas as marcas, vamos pegar o melhor preço, tem desconto. Vamos supor que para essa reforma aí, ó, eu sei que não tem aquele programa Minha Casa Minha Dívida, né? O Minha Casa Minha Vida. Ele não é só para você comprar a sua casa própria. Você também pode, inclusive, pegar o FGTS, usar o FGTS, por exemplo, para fazer uma reforma, né? Eu estou achando que essa casa é da dona Tânia, né? Pelo que ela está se propondo a fazer, né? Então, você dá soluções, né? Eu sempre uso o que minha mãe sempre falou e eu, inclusive, li isso nesse livro do Dale Carnegie, né? O livro que fala sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Muito bom. Ele tem outros livros excelentes, né? Sempre, quando você, principalmente no ambiente de trabalho, seja a solução, não seja o problema. Vamos supor, a empresa aqui, sei lá, a Cargill te contrata como eletrotécnico, né? Aí você vai, eles pedem para você instalar um motor lá, né? Dar um motor. Aí vamos supor que o motor é de 3 quartos de CV. 3 quartos de CV, eu posso fazer uma partida direta, né? Eu não preciso utilizar, né? é, uma partida indireta ali, uma técnica estrela-triângulo, por exemplo. Posso fazer partida direta. Aí vamos supor que você vai lá montar o motor, aí você cutuca o seu colega ali, ou como é que monta a partida direta? Você já mostrou que você não aprendeu nada, né? Na faculdade, no curso técnico aqui, né? Então, você sempre tem que buscar, né, conhecimento e mostrar, né, mostrar para sua empresa, mostrar para o seu chefe que você sabe que você tem confiança daquilo, né? Não, partida direta, mesmo que você não lembre, é muita coisa que a gente vê aqui no curso de eletrotécnica aqui, mesmo que você não lembre direito, não, ó. Eu lembro que partida direta. Aí eu já vou aqui em triângulo, né? Já ligo aqui esse motor em triângulo e tal. Aí você olha lá a alimentação elétrica. Você vai fazendo. Quando vê, passa um tempinho ali, você já montou tudo. Eu tenho que pôr o quadro aqui, tenho que colocar nas trilhas lá o fio, né? O condutor ali, né? Não posso deixar tudo jogado ali no quadro de distribuição. Tem que pôr ali um disjuntor motor, né? Ele já vem com relé térmico, né? E por aí vai. Então, ó, depois dela dar essa segurança para cliente, ou seja, aqui a Natália
ela garantiu o serviço para a MEP. Aí você pensa, ah, não, era um cliente residencial. A MEP Limitada tem mais o que fazer, ela tem grandes indústrias, grandes lojas, né, atacadões para ela fazer instalação, uma residênciazinha, mas acredite, se você é sinônimo de solução, você não é sinônimo de problema. Tudo que você bota a mão, você vai lá e resolve de algum jeito, né? Se você não sabe resolver diretamente, você busca ajuda. Também isso é uma habilidade, né? Ó, aqui, até aqui eu sei fazer, tá, fulano? Essa ligação assim, fazer essa partida assada, não sei o quê. Essa outra aqui eu tô com dúvida. Você me ajuda aqui? Aí ele, opa, ó, o cara pelo menos fez até onde ele sabe e ele buscou recurso. Isso tudo é característica. Seja solução, né, na vida da sua família, né, na vida das pessoas que estão em volta de você, mas principalmente seja solução na empresa que você trabalha. Se a empresa te vê como um problema, ah, não, esse cara sempre chega atrasado, ah, não, esse cara parece que ele não fez curso de eletrotécnico, né? Parece que ele fez o curso lá, garantia, sou Joe. Logo, logo, o rapazinho ou a mocinha lá do RH vai te chamar para ter uma conversa e mandar você embora. E às vezes eles não vão nem falar por que que você foi embora. Ah, não, é excesso de contingente, né? Às vezes vão falar, não, tem muita gente aqui, né? Então, é cortes na empresa. Eles dão sempre essas desculpas assim, vamos dizer, tangenciais, né? Às vezes não vão falar, olha, é porque você é um chato de galocha, é porque você só falta o serviço, é porque parece que você não fez o curso de eletrotécnica. Tudo você fica perguntando para os outros. Eu te contratei para você resolver um problema, mas você só traz, né, você não traz solução de problema, você só traz problema para a empresa. Aí a empresa, ó, já, na verdade, muitas empresas, né, quando a gente tem esse tipo de desempenho, né, ou falta de desempenho, geralmente ela fala, ah, não, não, porque não deu certo e tal, e aí manda você embora. Se ela te vê como um problema, né, já coloca isso na sua mente. Sempre eu tenho que trazer uma solução. Então, a atividade é você fazer um relatório. Está aqui a atividade 3, viu? Mas é a atividade que está lá listada como 2, né? Fazer um relatório com recomendações e impressões dos técnicos, né? Da Natália e do Gabriel, né? Do estagiário. É sobre as condições das instalações da casa e justifica a reforma, tá? Eu, eu fiz aqui um exemplo. Inclusive, eu vou fornecer aqui para vocês. Deixa eu ver se é esse mesmo. Ó, aqui, ó. Isso aqui é só um exemplo, tá? Não precisa fazer igual eu fiz, ó. Vocês vão receber o relatório de vocês, é desse jeito aqui, ó, que tá da direita. Esse daqui eu peguei baseado no que eu li aqui sobre os problemas da casa aqui da Dona Tânia. Ó, o que eu fiz aqui, ó. Esse relatório representará os motivos que provocou a necessidade de reforma da instalação elétrica da casa. Aí você pode pôr da cliente Tânia. Objetivo: descrever os motivos que justifiquem a reforma da instalação da casa da cliente Tânia, né, no endereço tal, se fosse algo mais formal, tá? Aí eu peguei na internet, tá, pessoal? Isso daqui, geralmente, o que que o Gabriel, né, o estagiário e a eletrotécnica iria fazer nesse caso? Deixa eu pegar aqui a planta baixa. Que eles iriam fazer? Como a gente não tem foto, isso aqui é um exercício, uma tarefa, né? Mas eu estou mostrando como que vocês encontrariam na vida real. Geralmente, eles iriam fazer o levantamento, tá? Do circuito lá da casa da Dona Tânia, iriam tirar fotos, e aí eu tô chutando, viu? Peguei isso aqui da internet, ó. Aí eu coloquei, ó, justificativa, ó, instalação elétrica da casa da cliente Tânia, né? Apresentava oscilação perceptível. Isso tudo eu tirei lá da SAP, ó, no nível de tensão conforme relato
né, lá no texto lá, né? Eu coloquei conforme no texto, né? Vocês podem reproduzir ele aqui, ó. Na inspeção visual, em conformidade com a NBR 5410, é importante que vocês escrevam. Inclusive, vocês podem colocar a inspeção visual em conformidade com a NBR 5410, item 7. Lá, se você abrir a 5410, vai estar lá no item 7. Você pode pôr, você pode ainda ser mais específico ainda. Feita pela técnica Natália, estagiário Gabriel, foi detectado que a instalação estava em estado precário por ser uma instalação antiga. Alguns itens merecem destaque, como tomadas e interruptores antigos e danificados, ó. Aí eu peguei foto antiga, viu? Peguei de um tal de Shutterstock aqui, ó. Aí, fotos, aí eu simulei que foi foto retirada da casa da dona Tânia, ó. Isso aqui, ó, é o antigo, ó. O novo é esse daqui que eu desenhei, ó. Até tava dando aula para os meninos aqui, ó. Isso aqui é o modelo novo, ó, em que a tomada ela tem um baixo relevo, né? Antigamente as tomadas aqui, o relevo dela era no nível do ponto de força ali, né? Mas o que que acontecia? Eu já vi acontecer. Tem gente que vai ligar uma tomada aqui, aí ele pega, põe o dedo naquele metal. Juro para vocês. Não, professor, não é possível. O cara é quarta-feira das ideias, né? Hoje não é nem quarta-feira, e o cara já é quarta-feira. Acontece, viu? Então, para evitar esse tipo de comportamento, esse relato, né? Inclusive tem a Agência Goiânia de Engenheiros de Segurança do Trabalho e tem a Agência Nacional de Engenheiros de Segurança. Inclusive, eu ainda trabalho para um engenheiro que ele é membro da Agência Goiânia de Engenheiros de Segurança do Trabalho. Inclusive, tem vários relatos de acidente com tomadas, né, nesse estilo que eu estou falando. Inclusive, foi esse tipo de acidente que motivou a criação da NBR. Eu não me lembro qual que é a NBR, que inclusive trata desse padrão novo de tomada, que, se não me engano, ele é da data, é mais ou menos lá de 2004, se não me falha a memória. Então, ó, eu simulei que o Gabriel e a Tânia, o Gabriel e a Natália, né, tiraram foto mostrando, ó, sinais de curto-circuito, ó. Aqui eu exagerei, viu? Exagerei aqui. Sinal de curto-circuito, ó, tomada com modelo antigo, ó, tá vendo? Isso aqui tem que atualizar. Aí, tomadas e interruptores antigos e danificados, quadro de distribuição de energia utilizado, um único disjuntor para proteger a instalação da casa inteira, ó. Tá a prova aqui, ó. A numeração é só um que tem aqui, ó. Tanto de iluminação quanto de tomada. Tomadas, quadro de distribuição de energia utilizando um único disjuntor, já falei, né? Padrão de entrada de energia não atualizado em condições precárias. Fiação antiga, né? Aí você pode pôr, né? Provavelmente 30 anos, né? Foi o que eles. Aqui, ó, eu peguei interruptor, mas eu fucei a internet, viu? Peguei os interruptor antigo instalado da maneira mais porca aqui, ó, tá vendo? Interruptor com madeirinha aqui instalada. Peguei aqui, ó, isso aqui, não sei se vocês estão reconhecendo, mas isso aqui é uma parede. O interruptor tá aqui, tem a caixa. Em vez do fio tá por dentro de um eletroduto, né? Passando por dentro da parede, não. Eles tiraram ele da parede, ele tá passando por cima, né? Na parede mesmo. Não dá. Se você fizer isso daqui, você coloca pelo menos uma guia ali, né? Uma guia de cabos. Eu peguei a pior caixa de energia que eu achei na internet, que para dizer que era a caixa da Dona Tânia. Inclusive, parece que, se eu não me falha a memória, tava falando que não tinha tampa. Se não me falha a memória. Aí, ó, todo enferrujado, ó, caixa de medidor em estado precário e fora do padrão, tá? Tomadas fora da caixa de passagem.
Isso aqui foi tudo foto que eu tirei, peguei da internet, ó. Peguei as piores fotos possíveis, ó. Ó, aqui, ó, sinais de curto-circuito, ó, de sobreaquecimento no chuveiro lá da casa da Dona Tânia. Bocal de lâmpada com fixação improvisada. Isso aqui eu já vi demais. Isso aqui já minha mãe já fez, já. Muitas casas aí que ela morou, ó. Você compra esse parafuso aqui, aquele é um ganchinho, ó. Aí você coloca esse pendente aqui para iluminar lá fora, pra você fazer um churras, né? Fazer um churrasco aí e tal. E aí o que era provisório vira, né, vira permanente, né? E aqui, ó, na última parte, quando fala de normas, né, coloca todas as normas, inclusive, ó, coloquei a NBR 5410, né, instalações elétricas para baixa tensão, e a NR10 que foi utilizada como referência. Inclusive, pessoal, a NR10, ela é a norma de segurança do trabalho que chancela, ou seja, que autoriza as outras NBR, inclusive as que falam sobre eletricidade, né? Que no caso é a 5410, que é para instalação em baixa tensão, a 14039, instalação em média, e tem outras aí. Acho que é a NBR 5422, que fala sobre linhas de transmissão, tem uma que fala sobre hidrelétrica, mas eu não lembro o nome, o número, né? Então tem várias aí, tudo no tocante à eletricidade, a NBE, a NR10, ela está chancelando e está autorizando elas fazerem. É porque é o seguinte, essa norma técnica, o próprio nome já diz, é uma norma técnica que serve para pessoas técnicas, ou seja, eletrotécnicos, engenheiros, eletricistas e tudo mais. Só que essa NR10, ela é do Ministério do Trabalho e Emprego. E o Ministério do Trabalho e Emprego, se você for abrir qualquer NR de segurança do trabalho, uma das primeiras coisas que está escrita lá é garantir a saúde e a segurança do trabalhador, né? Ou seja, enquanto ele realiza sua atividade laboral, você, né, a NR10, ela tem que garantir, né, a saúde dele, ou seja, o que que vai garantir a saúde, né, e a segurança do trabalhador em instalações elétricas? Olha, é ele seguir a NBR 5410, se for circuito de baixa tensão. Beleza, então a NR10 fala, olha, então a partir de agora a NBR 5410, além de uma norma técnica, né, que serve para técnicos e engenheiros, ela também é lei. E a empresa que não segui-las vai sofrer sanções legais, né? Ela deve segui-las, beleza? É mais ou menos esse é o texto, é o subtexto que está nessa afirmação aqui. Todo relatório você coloca as normas que você, né, que você utilizou, tá? Basicamente isso, isso é um modelo. Ah, professor, tem que ser igualzinho o que o senhor escreveu? Não, né? Mas é mais ou menos é nessa pegada, é com fotos, né? Com relatos aqui. Então, inclusive, vocês releiam, né? Tá? Na hora que vocês forem fazer o de vocês, releiam a SAP aqui, que aqui na SAP é que ela dá a descrição, né? Dos problemas, já que a gente não tem foto, né? Só a descrição, né? Aí vocês podem até utilizar aí, não tem agora, hoje em dia, na minha época não tinha GPT, não tinha esses trem, aí eu tinha que pegar a foto aí, aleatória de qualquer lugar, inclusive tirar foto. Mas hoje vocês podem pedir aí para inteligência, né? Caso vocês não encontrem foto, ou vocês podem até tirar fotos aí de cliente de vocês, né? Ou da residência de vocês, se vocês acharem, não, ó, pessoal, eu tenho aqui um interruptor aqui em casa zoado, né? Então tira a foto, faz de conta lá que é a casa da dona Tânia. E aí, ó, o que que eu vou fornecer extra para vocês, ó? Deixa eu pegar um dos modelos. Ó, vou pegar esse modelo aqui, ó. Próxima aula a gente pode até comentar mais sobre, tá? Esse aqui é o modelo que eu utilizei no laudo
para uma terceirizada da concessionária local, tá? Era até outra concessionária na época. Eu só mudei nomes, né? Era o seguinte, essa terceirizada, ela realiza trabalhos para a concessionária local, ou seja, a empresa, vamos supor, a principal é Equatorial, né? E a que eu chutei, coloquei um nome qualquer aqui, ó, eu falei que era a empresa Talismã, tá? Então, geralmente, esse relatório que você vai entregar Equatorial sobre os serviços da Talismã é porque é o seguinte: essa empresa me contratou para eu poder fazer uma inspeção, né, visual, inspeção por ensaio, dos trabalhos deles e entregar para a Equatorial. Dependendo do resultado, eles poderiam até enviar um fiscal próprio, né? Ou até um técnico próprio, tá? Aí geralmente você coloca isso daqui, ó. Fulano de tal, brasileiro. Às vezes você não precisa nem colocar tanto detalhe, mas um relatório técnico, dependendo, é assim. Geralmente quando você entrega por juiz. Esse daqui eu entreguei para a empresa, né? Mas é importante. Aí fulano de tal, brasileiro, solteiro, por exemplo, residente em Goiânia, beleza, ó. Aí, ó, você coloca desse jeito aqui, ó, em negrito, ó, vem com devido respeito apresentar seu parecer técnico, tá? Das conformidades do acompanhamento das atividades de limpeza de faixa de servidão da contratada empreiteira Talismã para o contratante Equatorial, tá? Então aqui eu explico o que que é a limpeza de faixa de servidão. Vamos olhar as fotos aqui, ó. O que que é a limpeza de faixa de servidão? Isso aqui, ó, é na zona rural, tá? Então, qual que é o problema aqui? A rede elétrica, aqui quase não dá para ver, né, a rede elétrica aqui, ó. Você tem que fazer esse serviço que chama limpeza de faixa, que é basicamente você roçar por debaixo da rede de distribuição ou da linha de transmissão, tá? E aí você manter abaixo da linha tudo isso aqui limpo, tá? É porque é o seguinte, você tem que manter a distância do cabo, a distância do solo, no decorrer, sei lá, vamos supor que essa rede tem 50 quilômetros. Então você tem que nos 50 quilômetros manter tudo limpo. Então o pessoal da empreiteira vai lá, capina, tira, por exemplo, utiliza a motosserra, ó. Aí daí eu tirei foto aqui, ó, o cidadão estava fazendo corte de árvores que ficavam na faixa de servidão, tá? Então, geralmente, dependendo, você vai criar um ponto aqui, ó, no meio da linha da rede, né, de distribuição ou transmissão, dependendo. E aí, dependendo do nível de tensão da linha, você vai criar um retângulo imaginário, né, do meio dessa linha. Vamos supor, esse daqui, se eu não me engano, acho que era 12 metros para um lado e 12 metros para o outro, ou seja, um retângulo imaginário de 24, né, 24 metros ali nos 50 quilômetros dessa rede. Então, qual que foi o meu trabalho, né? No caso, eu não sou só engenheiro eletricista, sou engenheiro de segurança do trabalho. Eu fui fazer inspeção para ver se todo mundo estava utilizando os equipamentos de segurança, ó, capacete com abafador, porque motosserra faz barulho, com a tela aqui, né? Geralmente ela não é de plástico, é uma tela mesmo, tá? Essa japona aqui, isso aqui é pesado, viu? A, tanto a camiseta quanto a calça, né? Ela é pesada. Tem um jeito de você manusear a motosserra ali, né? Você não pode. Você vai aqui de lado aqui, ó. Você sempre fica de lado, vai fazendo corte aqui. Então, eu fui lá, né? E resumi aqui para Equatorial, né? A limpeza de faixa de servidão, né? Isso daqui, geralmente, é óbvio que a Equatorial sabe o que que é uma limpeza de faixa de servidão. É porque ela apresenta depois esses laudos. Vamos supor que teve uma reclamação trabalhista, tá? A essa reclamação trabalhista, fulano de tal, ciclano de tal, afirmou que trabalhou do ano tal até o ano tal para essa terceirizada Talismã, por exemplo, trabalhou e não recebia os equipamentos de proteção individual. Daí
como ele está processando a empreiteira e ela trabalha para a Equatorial, os dois vão ser acionados. Então, ela vai pedir a documentação, né, da concessionária da terceirizada, né, para provar que realmente eles assistiram esses funcionários, ou seja, forneceram o EPI, forneceram o EPC, forneceram o treinamento, inclusive teve um treinamento de operação de motosserra, né, o anexo 5 da NR12, tá? Então, aí você explica, você não está explicando para a Equatorial. Esse resumo é para o juiz que vai ver o seu documento. Aí vai ver que você é engenheiro, né? Engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, é perito judicial, a limpeza de faixa de servidão. Isso aqui eu estou explicando para o juiz. A limpeza de faixa de servidão de uma linha de distribuição ou transmissão, incluindo poda de árvores, consiste em limpar toda a vegetação abaixo do seu eixo e de suas adjacências, de forma segura em consonância com as seguintes normas do Ministério do Trabalho e Emprego, a NR10, né? NR35, que é trabalho à altura, anexo 5, né, da NR12, que é motosserras e similares, tá? E inclusive a NR12, que fala sobre máquinas e equipamentos. E daí, né, depois de fazer inspeção visual, né, vendo os trabalhadores executarem o serviço, nesse caso foi só inspeção visual mesmo, tá? Aí eu vou gerar uma conclusão técnica. Tá vendo que é um documento bem simples, tá? Vou gerar uma conclusão técnica. As atividades desenvolvidas pela empreiteira Talismã para a Equatorial, como limpeza de faixa de servidão e poda de árvores em questão, foi executada desde o início dos trabalhos em maio de 2022, né? A setembro do mesmo ano, observando os ditames quanto ao uso correto e conservação dos EPIs. Inclusive, a gente entrega as fichas de entrega de EPI, tá? Documentação comprobatória quanto aos treinamentos, ou seja, treinamento de NR35, treinamento de NR12, reciclagem da NR10, reciclagem do CEP, por exemplo. Foi confirmado através do acompanhamento do serviço por este perito e RT, né, responsável técnico. Na época eu era responsável técnico por a empresa da contratada e não foi encontrada nenhuma não conformidade, sendo a convicção técnica pela existência de trabalho seguro, respeitando as NR supracitadas, ou seja, tudo que eu citei de NR, né, é o que quer dizer o supracitado aqui. Aí Goiânia, né, põe a data aqui, assina, e aí você vai fazer um outro documento, que é a RT, né, anotação de responsabilidade técnica, falando o que que você fez, né? No tocante à segurança do trabalho, acompanhando no dia tal, né, a empresa tal, e aí você deixa tudo registrado. Manda imprimir, né, a RT e assina e entrega para a empreiteira, né, para se ela precisar, ela vai apresentar esses documentos, tá? E caso seja necessário, vão me chamar para poder, né, falar o que que eu vi, o que que eu encontrei e tal coisa, tá bom? Então, esse é um exemplo de parecer técnico, tá vendo que é um pouco diferente desse que eu mostrei da dona Tânia. Próxima aula eu posso comentar esse aqui, ó, do laudo sobre ar-condicionado. É muito interessante. Um dos trabalhos que eu fiz já tem um tempinho, tá? Tem proposta de honorário, ó. Vamos supor que você é chamado para ser um assistente técnico. Vamos supor que você é especialista, você é eletrotécnico, né? E você trabalha para a Equatorial. Você, inclusive, tem conhecimentos de rede de distribuição. Então, numa reclamatória trabalhista, vão te chamar para ser, né, o assistente técnico e tecer, né, a sua opinião técnica frente àquela perícia, né, aquele serviço. E daí você geralmente você faz a requisição de honorários aqui, ó. Aí eu dei um exemplo aqui, ó. Aí você coloca a agência, o banco, os honorários aqui, a lei, né, do processo trabalhista e tal.
Tem esse daqui também, vocês podem utilizar para vocês aí. Beleza? Já vou deixar renderizando aqui e já colocar o material extra da última que eu estava devendo e dessa de hoje, tá bom? Isso aí, Rony, fica com Deus, Anderson, Felipe, Arthur. Até a próxima web aula, tá?